Você está no canal Raridades. Sabe aquelas expressões antigas, dessas que carregam o peso do tempo e da sabedoria popular? Pequenas joias que atravessaram gerações, passando de boca em boca, ao redor das mesas, nas varandas das casas, nos terreiros ao entardecer. Palavras simples, mas cheias de verdade, ditas pelos mais velhos com aquele tom que misturava conselho e poesia. São essas frases que veremos no vídeo de hoje. Já estamos na parte 2 dessa série, e todos os ditados no vídeo de hoje foram sugeridos pelos inscritos. Já deixa o like, e se gosta de voltar no tempo, inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Aproveite para deixar nos comentários se você conhece algum ditado popular de antigamente que eu não falei nessa lista. Agora senta, que lá vem história. Sem eira nem beira. Lá nos tempos de nossos avós, sem eira nem beira, era dito para falar de alguém sem posses, sem rumo, sem amparo. Mas você sabe o significado dessa frase? Tá vendo essas 3 camadas de telhas? Elas se chamam eira, beira e tribeira, respectivamente, de cima para baixo. Antigamente, quem tinha as 3 fileiras eram os mais ricos, quem tinha 2 era mais ou menos e quem tinha 1 era pobre. Daí vem a expressão, sem eira nem beira. Pé rapado. Dessas expressões antigas que carregam o cheiro da terra molhada e o som dos sinos das igrejas do interior. Não tem dinheiro para me pagar o aluguel, mas para vir ao cinema tem, não é verdade? Porra, estamos num cinema! Silêncio, sei! Lá pelos tempos do Brasil colonial, entre os séculos 17 e 18, quando as ruas eram de barro e o tempo andava devagar, nem todo mundo tinha o luxo de andar de charrete ou a cavalo. A maioria seguia a pé mesmo, com o sol queimando o rosto e o coração cheio de fé. Na entrada das igrejas e dos prédios públicos, havia um ferro cravado no chão, onde o povo raspava a lama dos pés antes de entrar. Era um costume simples, mas revelava muito. O termo passou a ser associado a pessoas humildes ou sem recursos. Enquanto isso, os mais ricos passavam limpos, montados em seus cavalos, sem precisar tocar o chão. E foi daí que nasceu o ditado popular pé rapado. Bater as botas é uma daquelas expressões que chega de mansinho, com humor discreto, mas carrega consigo o peso da vida e da morte. Usada para falar sobre o falecimento de alguém, a frase tem origens que nos fazem viajar no tempo, dos campos de batalha. Há quem diga que remeta a expressão à Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Soldados gravemente feridos eram colocados no chão ou em macas, e nos momentos finais apresentavam espasmos involuntários, sacudindo as pernas e batendo uma bota na outra. Assim, a imagem da bota batendo no chão se tornou um símbolo silencioso do fim da vida. Outra teoria menos consensual remete à primeira invasão holandesa no Brasil, 1624. Como os escravos eram colocados na guerra, e não tinham costume com as botas e equipamentos, muitas vezes se desequilibravam ao tropeçar nelas, tornando-se alvos fáceis. Por isso, quando morriam, dizia-se que eles haviam batido as botas. Você já ouviu alguém ser chamado de pão duro? Nos dias de hoje, é fácil imaginar aquela pessoa que conta cada centavo, que evita gastar até com pequenas gentilezas. Mas a expressão guarda uma história curiosa e quase teatral, lá do Rio de Janeiro do início do século XX. Dizem que havia um mendigo que pedia esmolas nas ruas, sempre contente com o que recebia, até um simples pão amanhecido, um pão duro. Mas a vida, como tantas histórias antigas, tinha surpresas. Quando ele morreu, descobriu-se que aquele homem humilde e contido acumulava uma fortuna escondida, com contas bancárias e imóveis, deixando todos pasmos. Da noite para o dia, o mendigo virou lenda, e sua história se espalhou pelas conversas da cidade. A fama do pão duro ganhou ainda mais força quando o dramaturgo Amaral Gurgel levou a lenda ao palco em sua peça Pão Duro, eternizando o termo. Desde então, chamar alguém de pão duro tem a ver com economia e um misto de humor. A origem do ditado popular, fazer uma vaquinha. Nos anos de 1920, nas tardes de domingo, a cidade fervilhava com o barulho das chuteiras no campo e o coração acelerado dos torcedores do Vasco da Gama.
Os jogadores, muitas vezes sem salário fixo, precisavam de incentivo para dar seu melhor, e os torcedores encontraram uma forma única de ajudar: arrecadar dinheiro em grupo, oferecendo prêmios por vitórias. Os valores tinham nomes curiosos, tirados do popular jogo do bicho. Um prêmio menor, de 5 mil réis, era chamado de cachorro, mas o verdadeiro sonho era o maior prêmio, de 25 mil réis, representado pela vaca. Para alcançar esse valor, não bastava apenas 1 ou 2 torcedores, era preciso que todos se unissem, cada um contribuindo com sua parte, naquele gesto simples e cheio de entusiasmo. E assim nasceu o hábito que atravessaria décadas: fazer uma vaquinha. Primeiro, um símbolo de união nos campos de futebol. Depois, uma expressão que se espalhou pelo país, usada para qualquer arrecadação coletiva, seja para um presente, um almoço compartilhado ou aquele pequeno sonho que só se realiza quando todos colaboram. Era, afinal, um jeito de lembrar que juntos, mesmo com pouco, podia-se conquistar muito, e que a magia da união sempre tinha sabor de nostalgia. O ditado, bicho de 7 cabeças, refere-se a algo muito complicado ou difícil de resolver. A expressão tem origem na mitologia grega, especificamente na Hidra de Lerna, um monstro que Hércules teve que enfrentar durante os seus 12 trabalhos. A Hidra possuía múltiplas cabeças, geralmente descritas como 7, e sempre que uma era cortada, 2 novas nasciam em seu lugar, tornando a tarefa de vencê-la incrivelmente difícil. E foi assim que essa expressão atravessou séculos. Mas no dia a dia, nas décadas de 80 e 90, o bicho de 7 cabeças virou símbolo de dramas que a gente aumentava demais. Fosse um dever de escola, uma paquera mal resolvida ou o medo de errar. Era o jeito simples e sábio de lembrar: no fim das contas, quase nada é tão terrível assim, e a vida, mesmo com seus desafios, sempre cabe num bom sorriso depois daquela tempestade. O ditado popular: tirar o cavalinho da chuva. Nos tempos em que o cavalo era rei das ruas e estradas, as visitas chegavam com passo firme, e o som dos cascos ecoando pelo chão de terra batida. Se o anfitrião quisesse que alguém ficasse por mais tempo, dizia com gentileza: pode tirar o cavalo da chuva, um convite para que o visitante relaxasse, deixasse o animal protegido, e permanecesse naquela casa por mais algumas horas, entre conversas, risadas e aquele cheiro de café recém-passado. Com o passar dos anos, a vida mudou, e os cavalos foram dando lugar aos carros. Mas a expressão ficou, ganhando um tom mais irônico. Agora, dizer pode tirar o cavalinho da chuva era um jeito de avisar que aquilo que se espera provavelmente não vai acontecer. Um pequeno aviso, com um toque de humor, como quando alguém pergunta se vai ganhar aquele dinheiro que nunca vai chegar, ou se aquela paquera finalmente vai dar certo. E assim, no diminutivo carinhoso do cavalinho, a expressão carrega um pedaço de história. Não é difícil ouvir um solteiro se recusando a sair com um casal, alegando que não está nem um pouco a fim de segurar vela. Mas você sabe a origem desse ditado popular? Nos tempos em que não havia eletricidade e o brilho das velas iluminava encontros e pequenas festas, alguém tinha sempre a tarefa ingrata de segurar a vela. No início, na época dos reis e nobres, eram aprendizes ou criados, com velas nas mãos, garantindo que os outros pudessem trabalhar, se divertir ou até namorar à luz bruxuleante da chama. Com o tempo, a expressão ganhou um tom irônico. Ficar de fora, acompanhando um casal apaixonado, era como desempenhar aquela antiga função, presente, mas invisível, iluminando sem participar. Hoje, dizer que não quer segurar vela ainda traz essa nostalgia discreta, lembrando das velas, das mãos pequenas, do calor das casas antigas e do encanto dos encontros à luz trêmula. Você já ouviu falar em guardar algo a 7 chaves? Nos dias de hoje, a expressão ainda nos lembra de segredos bem protegidos, mas sua história nos leva a um tempo em que cada chave era mais do que metal, era confiança, cuidado e mistério. Na Idade Média, cada documento ou tesouro tinha um valor incalculável. As pessoas usavam arcas de madeira maciça, trancadas com 4 chaves. Cada chave ficava nas mãos de alguém de extrema confiança, e somente reunindo todas elas, seria possível abrir o cofre. Com o tempo, o número 4 deu lugar ao 7. Porque o 7 sempre carregou consigo um ar de misticismo. Eram 7 dias da criação, 7 maravilhas do mundo. O 7 simbolizava perfeição, totalidade. E assim, guardar as 7 chaves virou mais do que trancar uma arca. Tornou-se guardar algo com toda a força do universo, um segredo absoluto. Hoje,
a expressão ainda nos acompanha. Pode ser um segredo íntimo, uma lembrança querida, ou até documentos importantes. Mas sempre que a ouvimos, algo dentro de nós viaja no tempo, lembrando os armazéns de madeira, o tilintar das chaves e o cuidado silencioso de quem sabia que algumas coisas simplesmente não se devem revelar. Lágrimas de crocodilo é uma daquelas expressões que chegam carregadas de ironia e história. Ela descreve aquele choro que parece verdadeiro, mas que, na realidade, é fingido, uma tristeza que existe apenas na aparência, usada para enganar ou comover os outros. A origem vem de uma antiga crença, documentada desde o Egito Antigo, de que os crocodilos choravam enquanto devoravam suas presas, como se lamentassem o ato. Essa teoria atravessou séculos até chegar à nossa linguagem popular. A ciência, claro, nos mostrou a verdade. Aquelas lágrimas nada têm de arrependimento. São apenas um efeito mecânico das glândulas lacrimais, pressionadas enquanto o animal mastiga e engole o alimento. Mas o mito permaneceu, transformando-se em metáfora para qualquer demonstração de tristeza falsa, para o choro que engana, que manipula ou que finge sentir o que não sente. Pagar o pato é uma daquelas expressões que carregam histórias quase impossíveis de acreditar. Surgiu através de uma anedota, mas que atravessaram séculos para chegar até nós. Imagina o século XV, na Itália. Um camponês vendendo um pato, aceita algo inusitado, com uma mulher casada em troca do pato. Mas aí depois o camponês resolve aumentar o valor do pato. Daí quando o marido aparece, alheio a qualquer acordo, é ele quem acaba desembolsando dinheiro a mais, para o camponês, sem ter ideia do que realmente aconteceu. Daí nasceu a ideia de ser o pagador do pato, alguém que leva a culpa ou paga por algo que não deveria. Mas a história não para por aí. Em Portugal, contavam-se histórias de um antigo jogo chamado Pagar o Pato, em que um cavaleiro precisava soltar um pato amarrado a uma estaca. Falhasse ele na missão, tinha que arcar com o custo do animal. E assim, mais uma vez, o pato se tornava sinônimo de responsabilidade inesperada. Há ainda quem diga que a expressão nasceu da transformação da frase pagar o pacto, referente a acordos secretos, que ao longo do tempo virou pagar o pato. Seja qual for a origem, a expressão nos lembra, com um toque de humor antigo, que às vezes quem leva a conta não é quem fez a travessura, mas quem se viu no lugar errado na hora errada. Quem tem boca vai a Roma é daquelas expressões que nos lembram do valor simples, mas poderoso, da comunicação. Ela nos diz que perguntar, se expressar e buscar orientação são caminhos para chegar a qualquer lugar, literalmente, ou na vida. Quem não tem medo de usar a própria voz, encontra soluções, desvenda caminhos e transforma obstáculos em oportunidades. A origem nos leva ao coração do Império Romano, com suas estradas que pareciam não ter fim e que conectavam todo o território a Roma. Expressões semelhantes surgiram em outras línguas latinas, mas a versão que conhecemos hoje, vai a Roma, consolidou-se como um conselho de prudência e coragem. Fale, pergunte, comunique-se, e o mundo se abrirá à sua frente. Com o tempo, o ditado se tornou metáfora para qualquer situação da vida. Um estudante que busca ajuda, alguém perdido em ruas desconhecidas ou qualquer pessoa enfrentando dúvidas e desafios. É a lembrança de que, às vezes, basta abrir a boca e perguntar para que o caminho se revele. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, é daquelas expressões que carregam a sabedoria simples e direta da experiência popular. O ditado não tem uma origem precisa. Ele surgiu das conversas, dos conselhos e das observações passadas de geração em geração, como uma forma de ensinar que, às vezes, o valor é relativo. Em um lugar onde a maioria não enxerga, quem consegue ver um pouco mais, se torna um rei, alguém em posição de destaque. A frase também nos alerta para a sutileza do poder. E, assim, a expressão encontrou espaço em diversas situações do cotidiano. Um estudante que se destaca porque estudou enquanto os colegas não, ou um profissional competente em meio a um ambiente de despreparo. Hoje, usar o ditado é quase como abrir uma janela para o passado, percebendo que, em qualquer época, o olhar atento e o conhecimento têm o poder de transformar o destino de quem os possui. Lavar a burra ou lavar a égua é daquelas expressões que fazem os olhos brilharem, porque sempre trazem consigo a ideia de sorte inesperada, de ganhos surpreendentes ou de alguém que se deu muito bem. Eu sou rica! Mas,
Como tantas palavras do nosso passado, a história por trás dela é tão fascinante quanto o próprio significado. Uma das versões mais conhecidas nos leva ao século XVIII, em Minas Gerais, durante o frenesi da mineração de ouro. Alguns escravizados, engenhosos e cuidadosos, escondiam o pó de ouro nos pelos de mulas e éguas enquanto transportavam o metal. Ao chegar ao rio ou riacho, lavavam os animais e recuperavam o ouro para si. Era uma vitória silenciosa, mas preciosa, e assim, lavar a égua passou a simbolizar aquele momento em que a sorte sorri e o bolso se enche. Outra versão vem do turf, o mundo elegante das corridas de cavalo. Após vitórias que rendiam grandes prêmios, os donos celebravam dando banhos de champanhe aos cavalos vencedores. Um gesto luxuoso, carregado de vitória e dinheiro, que eternizou a expressão. Dizem até que era especialmente dedicado às éguas, mais valorizadas pela sua capacidade de reprodução, reforçando ainda mais o charme do ditado. Hoje, quando alguém lava a burra ou a égua, é como se tivesse um lucro inesperado e a alegria de estar no lugar certo na hora certa. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos que irei te apresentar.